Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando sobre um filme. Um filme que eu assisti várias e várias vezes quando eu era criança, só que eu nunca tinha revisitado ele em, sei lá, eu não tenho como saber exatamente qual foi a última vez que eu tinha assistido esse filme até essa semana passada, que foi quando eu vi ele de novo. Mas deve ter sido, no mínimo, imagino que eu devo ter visto pela última vez lá pelos meus 10 ou 11 anos de idade. Então isso já faria lá 17, 16 anos, sei lá, desde a última vez que eu tinha visto, né? Então já dá pra dizer que é bastante tempo, um dos exercícios assim, de nostalgia mais longos que eu já fiz, sabe? De revisitar algo que fazia tanto tempo que eu não via. Mas que filme que é esse, afinal? É o filme James e o Pêssego Gigante, né? É uma animação, na verdade, ele é mistura de animação com filme live action, algo que era comum aí na metade, final dos anos 90, né? Para poder mostrar que era possível fazer as duas coisas juntas, e também acho que era um jeito interessante de atrair a criança para assistir um filme longa-metragem também e tal, né? Mas então, esse filme, ele é da Disney, né? Tenho quase certeza, Disney Pixar no caso e tudo mais. E ele saiu em 96, né? Isso quer dizer que quando ele saiu eu tinha 3 anos de idade. É provável que eu não tenha, que eu conheci ele não era muito depois disso não, sabe? É bem provável que eu conheci ele ainda quando eu era bem pequeno mesmo, justamente por isso que eu conheço esse filme, porque ele é mais ou menos assim, contemporâneo com a minha infância e tal. E eu gostava dele enquanto criança, mas né, eu não me lembrava de muitas coisas. Eu me lembrava do nome, eu me lembrava algumas cenas, assim, eu tinha, assim, memórias, assim, de pontos específicos da história, mas várias outras coisas também não. Aí eu pensei assim, eu vou reassistir, né? Eu quero saber o que eu acho hoje em dia, se é uma história ainda interessante, se dá pra acompanhar. Descobri de várias outras coisas que eu nunca tinha notado, eu nunca tinha descoberto. Em primeiro lugar, eu descobri que esse filme daí é assim, como é que se fala? Uma adaptação de um livro, né? Um livro também chamado James e o Pêssego Gigante, só que o livro é de 1961. E isso era outra coisa que eu não notava, né? Quando eu era criança eu não tinha, assim, capacidade de ver que o filme também não se passava nos anos 90, sabe? Eu não tinha tanta assim, capacidade de pegar as referências e informações. Ou talvez eu entendesse e eu não esteja me dando crédito, mas hoje em dia isso daí foi muito, pra mim, ficou muito mais evidente, né? E também ele é um daqueles filmes que até onde eu sei, ele não foi, assim, não foi um grande sucesso, assim, da Disney, da Pixar e tudo mais. Só que pelo que eu vi, tem uma geração de pessoas assim que assim que nem eu, tem boas lembranças do filme. E agora que eu assisti ele depois de adulto, eu posso dizer que eu recomendo pra qualquer pessoa, sabe? É um filme que eu achei legal, sim, sabe? Ele tem menos de 1h20, então ele é curtinho. E a animação, apesar de ser bem antiga, eu não acho que ela seja precária. E eu acho que ela tem, tipo assim, um charme, porque ela tem um stop motion também e tal, sabe? Ela usa, assim, personagens assim, animados, bonecos mesmo e tudo mais, sabe? Com animação também, sabe? Então, mesmo assim, não sendo uma animação bonita, né? Porque obviamente é feita em 96 e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu acho que ela tem um charme estético, até porque um dos caras que participou da produção desse filme é o Tim Burton, sabe? E essa é outra coisa que, por exemplo, eu não tinha a menor ideia, para começar, quando eu era criança, quem era Tim Burton, e isso pra mim até ia passar batido, sabe? Agora eu vou te dizer que fica muito mais evidente, sabe? Quando eu era criança, eu não me lembro de achar os personagens desse filme que são, tipo assim, insetos gigantes, sabe? Só que em animação, claro. Eu não me lembro de achar eles necessariamente meio perturbadores. Agora, enquanto adulto, eu acho um pouco mais, justamente, talvez seja porque eu sei quem é Tim Burton, sabe? Eu sei o nome do Tim Burton, eu sei que o Tim Burton faz uns bagulho meio estranho. Aí eu já penso assim, então são personagens do Tim Burton, eles vão ser meio estranhos. Já tem essa carga que quando eu era criança não tinha. E também porque, por ser um efeito antigo, né? Fica mais fácil de ressaltar essa noção de que talvez tenha um design, um visual diferente, sabe? No mínimo, atípico. Então vamos lá, vamos começar a falar a respeito desse filme. E o que eu achei da história vai ser um review, sim, mesmo assim, uma análise do roteiro e tudo mais, sabe? Mas não vai ser todo o programa, não se preocupe que eu imagino que vai ser, sei lá, os primeiros 10 minutos do que eu vou falar vai ser sobre isso, mas acompanhe porque vai ser legal vocês verem algumas das reflexões que eu vou ter pra fazer, a não ser que vocês não queiram saber spoilers, né? Se vocês não querem spoilers, vão assistir o filme, então depois vocês voltam aqui. Mas eu aposto que muitos de vocês não se importam, então fique só pra pegar, pra ver minhas interpretações e também ver se o exercício de nostalgia que eu fiz, porque, né, era essa a minha intenção mesmo, sabe? Eu pensava assim, pô, esse é um negócio que eu sei que era da minha infância e eu quero ver o que eu vou achar depois de tanto tempo assim, sabe?
Então, o filme já começa assim com uma introdução bem breve, bem simples, explicando que o nosso protagonista é um menino órfão, e disso eu me lembrava, sabe? Eles dizem que primeiro descreve o cenário dele ter uma vida feliz, entendeu? Com os pais dele, com a mãe, com o pai dele, e também tem uma conversa, mostra uma conversa assim entre ele e os pais dele, num ambiente assim que parece um sonho, sabe? Algo assim, mais ou menos. É como se, porque já começa a história eles contando assim, sabe? O narrador falando algumas coisas e depois já corta uma cena que eles estão meio que os três conversando e os pais dele mostram pra ele assim a cidade de Nova York. E esse filme tem toda uma narrativa focada em Nova York e especificamente no Empire State Building. Era essa outra coisa que passava meio batido por mim. Ah, eu vou comentar também que essa é a primeira vez que eu tava vendo esse filme legendado, né? Quando eu era criança, todas as vezes que eu assisti esse filme era dublado. Então agora eu tava vendo legendado, eu poderia fazer meio que assim, ver se eu notava alguma diferença. Algumas coisas eu notei. Em primeiro lugar, eu descobri que o filme, os atores são britânicos, entendeu? Os dubladores dos personagens animados, né? E também os atores que aparecem na parte live action do filme. Tipo, esse começo daí é com atores reais, entendeu? Uma criança e dois adultos interpretando os pais deles. Mas... E tem essa história de Nova York, entendeu? E do Empire State Building. E eles falavam, no filme é falado que o Empire State Building é o maior prédio do mundo, entendeu? Era uma coisa que denunciava que se passava mais antigo, entendeu? Numa época mais antiga, porque nos anos 90 os maiores prédios do mundo eram o quê? Eram as Torres Gêmeas, né? Porque era essa. Só que quando eu era pequeno eu não sabia disso. Então eu também, quando eu vi essa informação, pra mim não soava estranho, sabe? Ah, o maior prédio do mundo é o Empire State Building que fica em Nova York. Pra mim era até uma noção fácil de aceitar, até porque acho que eu já tinha também a ideia de que o King Kong tinha escalado o Empire State Building, então pra mim não era uma coisa assim, tipo assim, eu achava estranho, né? Então os pais dele prometiam que eles iam viajar pra Nova York e falavam aquela coisa assim, tipo, que é a cidade onde sonhos acontecem. Esse tipo de afirmação, claro que hoje em dia vai ser muito mais polêmico, né? Mas a pessoa tem que ser, tipo, é só pegar e ter um pouco de empatia, né, gente? O filme é a adaptação de um livro que se passa na década de 60. Naquela época era muito mais fácil as pessoas falarem esse tipo de coisa. E é só a porra do filme, entendeu? Mas eu quis esclarecer, porque esse filme tem bastante, assim... Fica vendendo Nova York como uma cidade dos sonhos, mas eu não acho que era assim uma tática de manipulação para fazer as pessoas ficarem loucas por Nova York, sabe? Até porque eu, enquanto criança, não ficava, mas ainda assim também, acho que qualquer um que tá me ouvindo também gostaria de conhecer para pelo menos estar diante dos lugares que a gente viu sempre assim na ficção, né? Fazer parte dos lugares, só para saber que tu percorreu, sabe? Que tu chegou até esse ponto no mundo, né? Mas enfim, aí... eu tô sendo bem longo nas explicações porque eu acho que fica mais dinâmico, né? Porque daí até gente que não conhece o filme, não liga pro filme, vai conseguir se entreter com o programa, eu espero. E daí então, só que logo de cara, daí, depois dessa curtíssima cena, essa cena é curtíssima, sabe? E a minha explicação aqui já dura muito mais do que a cena. Também nos é mencionado que os pais deles faleceram, e eles faleceram sendo mortos por um rinoceronte, o que é uma coisa muito, tipo assim, específica também, sabe? Aquela coisa assim, me lembrou aquela página da internet, cara, isso foi muito específico, entendeu? É até uma coisa que eu não sei se é tipo assim, se é baseado em fatos reais, sabe? Alguma coisa que o escritor pegou e... Enfim, eu não sei porque... eu imagino que isso deve ser tirado diretamente do livro, sabe? Agora, por que o escritor escolheu isso daí? Porque é uma morte bem específica, entendeu? Eu não acho que tipo, pode ser só capricho, mas também pode ser alguma outra razão. Mas, né, os pais dele morreram sendo atacados por um rinoceronte. Aí o narrador nos informa de que, né, a partir desse acontecimento, o menino, James, né, obviamente, ele é morar daí com as tias dele, que elas têm bem aquele estereótipo clichê de um tipo de vilão, assim, que são aquelas parentes que assumem a tutoria de uma criança órfã e elas são megeras, tá ligado? A gente viu isso em várias princesas da Disney, coisas desse tipo, e a gente também vê aí nesse filme, sabe? São duas tias, tipo, não nos é falado quase nada sobre elas, sabe? A gente só sabe que, assim, uma é gorda e outra é magra, tem essa dinâmica específica, né, sobre isso. As duas são bem escrotas com ele, tipo, bem escrotas mesmo, de ficar mandando nele e ofendendo ele. A gente não vê cenas dela batendo nele, porque acho que não quiseram nos mostrar isso por ser um filme infantil, entendeu? Mas a gente ouvia ameaças e dava a entender que a criança apanhava fora das câmeras, digamos assim, sabe? E também elas tinham uma pompa, tipo, assim, as roupas delas eram bonitas. E o jeito que elas se expressavam também, tipo, era o inglês
britânico bem comunicado. Só que elas moravam numa casa bem fodida, bem um casebre e tal, não tinha abundância de recursos, então imagino que elas tenham um background, elas serem, tipo assim, realmente ex-fidalgas, sabe? Mulheres que tinham dinheiro e depois não tem mais, então isso daí... Porque tudo isso faz parte da construção do personagem, né? Da aparência. Então o autor quis retratar elas assim, entendeu? Mais uma vez, eu não sei se isso também tem alguma a ver com uma referência real, mas mesmo que nunca seja abordado isso na história, eu hoje em dia consegui perceber essas coisas. Tipo assim, essas mulheres, engraçado que elas vivem num buraco, entendeu? Só que elas não se vestem e tudo mais como alguém que nasceu no buraco, tá entendendo? Então, é uma coisa que eu imagino que, mesmo que isso não seja mencionado, sabe? Acho que os nomes delas são Sponge, Spike, é uns nomes bem cartunescos, assim, né? Mas eu gostei delas, assim, na história, né? Elas também são atrizes, né? Até esse momento do filme é tudo live action, né? Elas também são atrizes, elas, tipo assim, elas funcionam pra função ali delas, que é fazer tu ficar com nojo das duas, entendeu? Elas estão ali, não é pra... Tipo, conseguiram me extrair algumas risadas com as coisas horríveis que elas falam, porque sim, o meu senso de humor é pras coisas horríveis. E porque eu sei que é uma ficção, sabe? Vou dar um exemplo, assim, de alguma das... Não é tudo que eu conheci nesse filme que me fazia rir, né? Afinal, é um filme mais infantil, mas uma das coisas que me fez dar um sorriso, ou talvez até uma risada mais alta, foi quando uma das tias dele começou a me fazer umas piadas com o fato dos pais dele estarem mortos, justamente porque é um negócio, assim... Porque é muito brutal, muito absurdo, entendeu? E eu rio de coisas absurdas justamente porque eu sei que é ficção, entendeu? Se eu estivesse vendo isso na minha frente seria diferente, mas não é um filme, são personagens, não tem vítimas ali naquela história, mas ainda assim, só de tu imaginar a situação da mulher, tá? Eu fico, caralho, que mulher trouxona, olha no que ela tá usando pra atacar o menino, sabe? Então, aí a gente vai, é pra essa dinâmica, a gente vê que o guri tá sofrido e tudo mais, e daí no final do primeiro dia, digamos assim, quando ele tá indo dormir, tem uma cena dele cantando uma música enquanto ele tá cuidando de uma aranha, algo desse tipo, sabe? E daí, tipo uma aranha mesmo, sabe? Um insetinho aranha. E daí no outro dia, quando ele se acorda, uma das tias dele tá atacando a aranha, sabe? Tá querendo matar o bicho, descer o cacete no bicho. E daí ele se levanta apavorado, ele tenta tirar a aranha do ataque da mulher e foge, assim, sabe? Foge com a aranha pra fora da casa dele, e quando ele tá botando ela pra fugir pra fora do portão, assim, e tudo mais, né, ele se depara com um personagem que, tipo assim, eu particularmente não, acho que eu não me lembro, tipo, eu me lembro do que ele dava pro garoto, porque ele dava uma coisa pro garoto, mas eu não me lembro muito bem que tinha esse personagem no filme, sabe? Até então, as outras coisas eu me lembrava, eu não me lembrava que ele era órfão por causa dos pais dele ter sido mortos por um rinoceronte, isso eu não me lembrava, mas eu me lembrava que ele era órfão, que ele morava com as tias dele. Só que daí então aparece um personagem que ele simplesmente fala, tipo, nos créditos chama ele de o velho, sabe? Old Man, acho que era isso que chama ele, nem sei se é esse o nome, mas ele é um cara sem nome mesmo, assim, tal, mas ele é uma figura que tu vê que ele não é um ser humano, sabe? Hoje em dia eu interpreto que ele é, tipo assim, uma entidade, pode ver ele como um espírito, sabe? Se tu quiser atribuir algo mais realista, entre aspas, um guia espiritual, algo dessa linha, sabe? Mas ele, no filme, ele é só um cara que aparece do nada, ele fala algumas coisas assim, meio assim, essa palavra de sabedoria, mas um pouco mais enigmática, sabe? E uma coisa que daí ele, no final, ele alcança pro garoto, assim, um balão de papel que o menino tinha feito, né? E soltado pela janela, ele devolve pro garoto, cheio de umas coisinhas verde luminosas dentro, que ele disse que é línguas de crocodilo, que elas são mágicas, mas que era para ele tomar cuidado onde ele fosse abrir aquilo ali, porque a primeira coisa que aquelas línguas de crocodilo entrasse em contato ia transformar de maneiras incríveis, ia acontecer coisas que ele nunca imaginou que seria possível, blá 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 blá. Então, tu vê que é um bagulho assim, realmente, uma coisa mágica, né? O fruto de feitiçaria, ele descreve como é que ele fez, com uma descrição bem exagerada e bem assim, até padrão Disney, né? Bruxaria da maga patológica, assim, tal, Madame Mim, coisas nessa linha. Então, era uma coisa mágica, assim, pra mudar a vida daquele garoto, que ele era muito sofrido, e nós, enquanto audiência, já tinha entendido isso, sabe? Já tinha tido uma cena das tias dele dando coisas velhas pra ele comer, e ele pegando coisas do lixo pra lamber uma embalagem e tudo mais. Dá pra ver que é uma criança que ele tava numa situação que ele não era nem um pouco feliz naquela rotina, naquela vida, desde que ele tinha ficado órfão. Então, né, já tá, por esse lado, já é uma história assim que funciona, sabe? É fácil de entender a mensagem e é fácil de tu torcer pra aquela criança mude daquela situação, né? E daí tal, só que assim que ele tá voltando pra casa dele, ele tropeça, ele derruba no chão o balão de papel que estoura, e daí sai um monte assim das luzinhas verdes pulando, e ele não consegue pegar elas de volta.
né? Nisso as tias dele saem de casa para procurar ele, e elas até falam que vão bater nele e tudo mais, porque ele tava fazendo corpo mole, só que daí elas reparam que tem um pêssego, sabe? Um pêssego na árvore, e nessa mesma cena então, enquanto eles estão conversando e tudo mais, o pêssego começa a crescer, entendeu? Ele cresce assim na frente delas. O pêssego em si também é muito legal, porque ele é um pêssego na frente das câmeras mesmo, sabe? Tipo, nesse primeiro momento é alguma coisa, imagino que seja uma espécie de balão, sabe? Algo assim, porque realmente é algo que eles colocaram na frente das câmeras, sabe? Não é um efeito especial. Quer dizer, é um efeito especial, mas não é um efeito criado por computador. Então, né, o pêssego fica enorme, fica gigante assim e tal. E daí elas ficam assim, uma delas quer comer, a outra fala, não é pra comer, isso daí a gente vai ficar rica com isso daí, né? Porque a gente vai vender ingresso para as pessoas viver um pêssego gigante e tudo mais, né? Então, na década de 60 seria mais fácil tu manter um pêssego gigante assim, em sigilo, né? E é isso que elas fazem, basicamente. Elas começam a lucrar em cima do pêssego. E o pêssego tinha ficado assim por causa das coisinhas verdes, né? Se vocês não entenderam, o menino fez a cagada, o que era pra acontecer, eu não sei, sabe? Se era pro guri ter comido essas coisinhas verdes, o que ia acontecer com ele, a gente nunca vai ficar sabendo. Só que ele acabou tropeçando, foi parar no pêssego, e o pêssego virou um pêssego enorme, gigantesco e tudo mais. Daí as mulheres estão conseguindo lucro em cima disso, só que daí o rapaz, ele foge. Ele foge não, ele tá sendo mandado para limpar, né? O quintal e tudo mais, enquanto ele tá fazendo a limpeza, ele chega perto do pêssego, porque ele tava com fome, eu acho, sei lá, e ele cata um pedaço do pêssego para comer e pula uma das coisinhas verdes que tinha sobrado, uma das luzinhas verdes, assim, das línguas de crocodilo, pula bem no pedaço que ele ia comer, e quando ele mastiga, assim, ele vê como se fosse realmente um portal se abrindo para dentro do pêssego, e ele entra para dentro do pêssego enorme, sabe, pêssego gigante, né, que é para fechar o nome do filme, né? E nesse momento que ele tá entrando para dentro do pêssego gigante é que rola a transição de live action para animação, né? Aí chegando no centro do pêssego, ele encontra os outros personagens também em animação, que são todos insetos gigantes. E são 6 insetos, tem bastante gente aí nesse filme, né? São 3 insetos femininos, 3 insetos masculinos. É uma minhoca, que não é bem um inseto, eu acho, né? Mas é um verme, então sei lá. É uma minhoca, um gafanhoto, ou louva-a-Deus, não é louva-a-Deus, não, é gafanhoto. Aí além do gafanhoto tem como é que é mesmo o outro bicho? É uma centopeia, né? E daí, esse centopeia daí, ele é meio que o personagem, assim, que ele é se vende como um viajante, alguém que conhece o mundo, cheio de experiência. Tu vê que ele também ele é meio golpista, ele é um cara que vem conta histórias, esse é tipo a personalidade dele, né? O Minhoca é o mais meio que tapadinho, assim, tal, meio... E o Gafanhoto é o mais, assim, que a personalidade dele é mais erudito, assim, professor Girafales do grupo, né? E essa personagem feminina é a Aranha, que é a mesma aranha que ele tinha salvo do ataque lá, então a aranha conhece ele, entendeu? Inclusive, ela tem um quê assim, mais meio de sombria, não que ela seja ruim, porque ela é tão mocinha quanto os outros personagens da história, mas eu quero dizer assim que ela tem um mais assim, sombrio e de solidão também, ela não se enxerga tanto como membro da equipe quanto os outros, mas ao mesmo tempo ela também tem uma relação mais assim afetiva e até materna com o James e tudo mais, talvez porque ela saiba que ele é órfão, sei lá, mas é bonitinho, no final das contas, sabe? É melhor uma relação materna do que algo, né? Um interesse amoroso, né? Tem uma pequena subplot amorosa entre a aranha a centopeia, mas não chega a rolar nada, assim. Os dois não se beijam na frente das câmeras do tipo, mas algumas cenas dão a entender que eles flertam, sabe? Eles têm atração um pelo outro. E daí, e os outros dois personagens, inseto feminina, uma é uma vagalume, que ela é uma idosa e tudo mais, ela mal escuta e as piadas dela, a maioria dela falando coisa que ela não ouviu direito, né? E a outra é a Joaninha, né? Que é uma expressão, tipo, Joaninha, em inglês é Ladybug, então fizeram uma senhora dondoca, assim, sabe? Ela fala de chá e essas coisas assim, tá? Anda com a bolsinha, é a Ladybug. Então são esses 6 insetos. E daí eles conversam rapidamente e decidem que eles têm que viajar para Nova York. Ah, e o cara também tinha falado de Nova York pro menino, sabe? Dá pra te dizer que são tudo assim metáforas assim mesmo. Por que era Nova York? Eu também já não sei, tá ligado? Eu não sei porque que no livro são essas escolhas, mas tudo gira em torno de Nova York, e daí eles fazem o pêssego gigante virar, sair rolando, sabe? E o pêssego rola realmente para fora da casa, ele rola colina abaixo, e ele voa em direção assim ao oceano, sabe?
literalmente, porque lá, acho que era lá na Inglaterra que tava, né? Que nem eu falei, os personagens todos tinham um sotaque britânico, então eu imagino que ele sai da Inglaterra, que é uma ilha, né? Em direção ao oceano e tudo mais. Daí eles vão parar no Oceano Atlântico e a história continua se desenrolando daí. Daí entra numa vibe totalmente assim, pra quem não entendeu, esse filme é uma fábula, né? Vocês sabem o que é uma fábula? Fábula é um gênero literário que é feito para passar valores para seres humanos utilizando animais, entendeu? Se vocês nunca se perguntaram, é basicamente por isso, entendeu? Todas as histórias infantis que usa animais falantes é uma fábula, sabe? Justamente porque deve ser um jeito funcional, historicamente falando, sabe? Imagino que várias dessas coisas, imagino que elas não são modernas, sabe? Imagino que sempre teve, sempre existiu no mundo, dentro dos folclores, as pessoas na hora de contar histórias preferiam, em vez de contar histórias utilizando só seres humanos, utilizavam animais juntos, porque animais falantes, sabe? E esse filme tem basicamente isso, entendeu? Esses, eles passam por várias aventuras, né? Nesse primeiro momento que eles estão no meio do oceano, os desafios é de tentar navegar, e eles fazem o pêssego voar, amarrando gaivota no pêssego. Eu sei, completamente absurdo. Mas esse filme tem muito assim de coisas absurdas. É engraçado como nada disso me soava absurdo. Eu não sei se me soava absurdo quando eu era criança. Aparece um tubarão de ferro, sabe? Tipo assim, como se fosse um submarino tubarão que tu não entende. Tipo assim, de onde é que tá vindo? Quem é que controla esse submarino tubarão? Mas, tipo, simplesmente não se importa, sabe? São só cenas de ação, digamos assim, entendeu? E eles escapando. De modo geral, eu posso dizer que eu me diverti, justamente porque me pegou de surpresa. Mesmo eu tendo visto esse filme várias vezes, eu não esperava ver um tubarão de ferro no meio do oceano, assim e tal. E daí eu achei interessante que ele não se preocupa, tipo, basicamente ele não se sujeita mais, assim, a muitas coisas, sabe? Porra, por que esse é um inseto gigante? Por que é um pêssego gigante? Por que tem um tubarão de ferro no meio do Oceano Atlântico, sabe? Por que as gaivotas estão carregando um pêssego gigante? Tipo, cara, pouco importa, sabe? Simplesmente o que importa é tu ver as cenas e tu ver os diálogos que, tipo, tirando a completa sem falta, assim, de sentido na associação de eventos, sabe? O roteiro também funciona no sentido assim que os diálogos não são geniais e tudo mais, não tem nada assim que, nossa, eu me diverti muito, muito interessante, mas são personalidades que se complementam, sabe? Todo mundo tem uma função específica na história e, de modo geral, eu senti que era constante, assim, o sentimento de que os personagens insetos estavam ali realmente para extrair o melhor do James, entendeu? Ele estava ali para meio que motivar ele e também aprender com ele, sabe? Eu realmente acho que dá pra fazer uma análise até meio que profunda do que esses insetos representam, porque, de modo geral, assim, em primeiro lugar, várias e várias vezes a história retomava a ideia de que o garoto era órfão e que ele ainda estava de luto por ter se tornado órfão e tudo mais, só que a postura dos insetos com relação a isso sempre era, tipo assim, não era de ignorar, sabe? Não é que, tipo assim, foda-se que teus pais estão mortos, necessariamente isso, mas eu quero dizer que eles nunca falavam nada que fazia o garoto se manter naquele pensamento, tipo, vou dar um exemplo, assim, de vez em quando ele mencionava alguma coisa desse fato de que ele estava órfão, de que tinha acontecido, que ele gostaria de estar viajando para Nova York junto com os pais dele, e um dos insetos, eles falavam assim, eu tenho certeza que os teus pais estariam muito orgulhosos de ti, entendeu? Então eles sempre vão para essa linha, assim, de querer, tipo, de soltar comentários que não iam fazer o garoto ficar para baixo, pelo contrário, levantar ele para cima e manter ele, assim, com a moral elevada, sabe? E, de modo geral, na aventura é isso que eu vou vendo, sabe? Os personagens insetos, tipo, em nenhum momento eles tiravam o protagonismo do James, então eu acho que isso é muito interessante, dá pra dizer que dá pra associar, sei lá, com amigos imaginários, ou por uma linha mais que eu falei pra vocês antes, de espiritual mesmo, algo desse tipo, mas é como se fosse, assim, toda essa jornada fantasiosa é como se fosse um processo, assim, de cura, de cicatrização emocional, talvez, psicológica, sei lá. A gente pode, né, é difícil definir com precisão qual era a intenção aí do autor nessa hora, mas eu posso dizer para vocês que sentia isso, sabe? Apesar de ser uma história assim, loucura, 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 do jeito que a interação desse grupo, a dinâmica para mim era bem notória, sabe? Tipo, o filme nunca se esquecia que o filme era do James, entendeu? Mesmo tendo vários insetos gigantes, ele dava um jeito de fazer com que o James fosse o centro das atenções, no sentido, tipo, que ele tinha que falar também, ele tinha que fazer, ele assumia também a liderança e tudo mais, sabe? Daquela situação. Então, por isso, são coisas que sustentam essa ideia que eu falei para vocês, de que tudo era escrito, tudo era feito com a intenção de colocar o garoto em destaque e talvez deixar claro que
todas as coisas estavam acontecendo por causa dele. Inclusive, os próprios insetos falavam isso, sabe? Sempre que ele elogiava e agradecia os insetos lembravam pra ele, tudo isso aqui só tá ocorrendo por tua causa. Então, acho que era uma maneira, assim, realmente, assim, sabe, de que eu acho que eu não tô vendo coisas que não estão ali para ver, sabe? Eu acho que eu não tô forçando uma análise de algo que simplesmente foi feito sem a menor intenção e eu tô vendo coisas ali que simplesmente estão na minha cabeça, mas não faz parte da intenção do escritor ou do diretor do filme que seja. Enfim, e meio que de aventuras não tem muitas outras depois dessas, só tem uma que, tipo, primeiro gera uma treta que foi por causa do, do personagem aquele que eu falei, o Centopeia, que ele dormiu no leme do pêssego gigante que estava sendo carregado pelas gaivotas. Ele dormiu no leme e fez com que eles fossem parar lá num lugar gelado, sabe? Algum dos polos, talvez, sei lá. E daí eles ficaram perdidos, rola uma treta, todos os outros insetos ficam putos com a centopeia, e ele fica assim, desculpa por ter pisado na bola, gente. E daí eles falam, a gente precisa arrumar uma bússola, e daí eles vê que tem um navio afundado ali no meio do gelo, sabe? E daí o rapaz diz que vai lá, o James, né, fala que vai lá, a centopeia diz que também vai, entendeu? Então o menino, ele tá vindo assim ele tá vindo com uma coragem, sabe? Ele tá querendo encarar os desafios, entendeu? Todas essas mensagens que eu acho que tem a ver sobre o que na verdade esse filme tá falando. Tipo, não na verdade, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Eu acho que ele também é um filme sobre insetos gigantes, só que eu acho que ele conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Um filme sobre falar sobre uma criança que tá recém-traumatizada e como que uma criança naquela situação pode enfrentar isso e tudo mais, né? E também falando de insetos gigantes. Mas então, basicamente, daí vai a aranha, o James e a centopeia lá entra dentro d'água para ir atrás da bússola no navio afundado. Não sei se o navio estava afundado agora não tenho certeza. Acho que sim, acho que estava embaixo d'água assim, né? E lá embaixo eles encontram daí uns esqueletos, rolam umas cenas de ação deles para pegar a bússola. Inclusive o capitão dos esqueletos é o Jack Skellington, sabe? Que o Jack Skellington é o protagonista do filme, aquele Nightmare Before Christmas. Eu sempre me esqueço qual é o nome em português, né? Mas é um filme bem famoso da Disney, né? E esse filme já tinha sido lançado nessa época. Ele é de 93 e tudo mais. E daí, então eles realmente utilizaram um esqueleto com o mesmo visual do Jack Skellington. Tipo, ele não tem nome, né? Lá na história ninguém chama ele de Jack Skellington, mas é evidente que é o mesmo visual, sabe? E daí eles conseguem pegar a bússola, eles voltam pro pêssego gigante, e daí eles conseguem mudar a rota deles para voltar em direção a Nova York, que é ainda onde eles querem chegar, né? E daí tá chegando perto do final, né? Tem uma curta cena também, tipo assim, nem tão curta assim, mas primeiro tem uma cena muito brisada, que quando começou a rodar, a meu cérebro, tipo, se desbloqueou. Sabe aquelas memórias que tu não, tipo, fazia muito tempo que tu pensava naquilo, mas quando alguém te fala de algum assunto ou te mostra alguma coisa, tu te lembra, eu sei exatamente o que é isso, porque eu já vi, sabe, eu já ouvi isso daí, entendeu? Então foi isso, começa uma cena muito brisada que, tipo, é a cara do ator em live action inserida num inseto animado, sabe? Tipo assim, é como se ele fosse uma larva, só tá o rosto do menino na larva, sabe? E ele tá fugindo das tias dele querendo pegar ele, sabe? É como se fosse um pesadelo, o medo que ele tinha. Realmente a única coisa que eu consigo entender é como se fosse fazer a representação de um pesadelo que ele tem. Tipo assim, ele tá se enxergando como um inseto, porque ele tá rodeado de insetos gigantes, e as tias dele estão caçando ele pra exterminar ele, sabe? Então, para mostrar os temores dele, né? E também tem uma cena deles cantando, né? Músicas da Disney Pixar, enquanto eles estão fazendo assim, comendo partes do pêssego e tal, porque eles estavam morrendo de fome. Daí o guri aponta o óbvio: mas esse aqui é um pêssego gigante, vamos comer o nosso próprio pêssego, né? E eles vão lá e devoram parte do interior do pêssego, mas e não dá em nada. Até pensei que isso poderia acarretar alguma coisa no roteiro, mas não. Eles simplesmente comem, se divertem e dá tudo certo. Daí, depois disso, quando eles estão quase chegando na cidade de Nova York, tipo, já nos começa a mostrar Nova York, uma visão, sabe, aérea e tudo mais. Acredito que daí era uma animação de Nova York, não tenho certeza e tudo mais. Com as luzes, eles começam a ficar tudo animado. Só que quando eles estão chegando na cidade, começa a mudar o tempo, sabe? Eles estão voando, não se esqueçam disso já e tal. E daí começa a mudar o tempo e ficam umas nuvens escuras. E daí começa a rolar uns barulhos de trovão e coisa do tipo. E o menino fala assim: é o rinoceronte. E tu fica assim: peraí, como assim vai ser o rinoceronte, rapaz? Como é que vai ter rinoceronte no céu? Mas daí
eu que tava errado, ele tava certo, era rinoceronte. Aí quando vê assim, começa a aparecer aquela fumaça, aquela nuvens, né? Nuvens escuras do céu, assim, e daí ele corre na direção da fumaça, ele tá no pêssego, né? E daí ele começa a gritar pra nuvem, gritar pra fumaça, dizendo que, eu não tenho medo de você e tudo mais. Aí quando vê de dentro da nuvem sai realmente um rinoceronte, tipo, um rinoceronte feito de nuvens e tudo mais, sabe? Correndo na direção dele, dá pra ver que realmente era uma representação, talvez, dos medos dele, da mágoa, eu não sei o que que era, sabe? Mas na hora que eu tava vendo essa cena, eu tava refletindo sobre o que que ela queria dizer exatamente, sabe? Mas, porque era evidente que era algo desse tipo. Ele até fala assim pra ele, assim, tu nem é um rinoceronte de verdade, você só é um monte de barulho e fumaça, sabe? Daí pra mim, toda essa cena daí ela funcionou porque eu consegui interpretar que ela estava querendo simbolizar alguma coisa, entendeu? Não era simplesmente sem contexto, entendeu? Não era sem sentido nenhum. Era realmente, acho que esse rinoceronte, apesar de que eu acredito de se tratar realmente do tipo que os pais do menino realmente foram mortos por rinoceronte, eu acredito que esse rinoceronte que ele estava chegando era uma metáfora para a dor dele, para o luto ou até para coisas mais assim profundas, sabe, como depressão, talvez, sei lá. Mas daí foi isso. E daí a próxima cena daí dá meio que uma troca, sabe? Meio que, meio que eles trocam a cena pra tu não saber muito bem o que aconteceu, mas é evidente que o rinoceronte não ia matar o menino, né? Só que daí, quando ele pega e ele se acorda, digamos assim, ele já não tá mais em versão live action, ele tá em versão ator, digamos assim, sabe? E daí ele procura pelos insetos, ele não acha ninguém, nenhum dos amigos dele inseto, e daí ele não tá encontrando o prédio do Empire State, é porque ele já tava, o pêssego tinha pousado em cima do Empire State Building, sabe? E daí as pessoas enxergam que tem um pêssego em cima do Empire State Building, tipo, rola até de uma maneira até assim, como posso dizer, assim, incrível, sabe? O cara liga pro lugar e fala, olha, tem uma coisa em cima do Empire State Building, eu não sei o que que é. É um negócio grande, redondo, parece um pouco peludo, não sei se é assim que ele fala ou algo desse tipo, né? Se eu tivesse que dizer, é uma espécie de fruta gigante, então, né? Mas o cara tá agindo de maneira muito surpresa e uma pessoa fala, tem uma criança lá em cima, né? Aí o resgate vai lá, pega o menino. Nesse momento, eu confesso pra vocês que eu estava pensando que eu não me lembrava muito o desfecho desse filme mesmo, não me lembrava, então foi bem surpreendente pra mim quando rola o que vai rolar a seguir. Só que nesse momento eu estava pensando que, então eles aproveitaram o momento que ele luta, entre aspas, contra o rinoceronte pra fazer assim como posso dizer assim, um momento que os insetos saem da história, né? Daí entra daí a história inteira, o roteiro vai ficar naquele pique assim, como é que é mesmo? A referência que eu quero dar pra vocês, Mágico de Oz, sabe? Que o Mágico de Oz termina com essa vibe que tipo assim, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Será que a história realmente, tipo, foi algo que se desenrolou? A gente, tipo, aqueles eventos que tu assistiu naquele filme aconteceram de verdade? Ou simplesmente, assim, uma história louca, sabe, que rolou num sonho, numa... Enfim, numa outra dimensão, talvez, entendeu? Então eu achei que era esse momento que o filme ia aproveitar pra fazer isso, mas eu tava enganado, né? Inclusive tem uma hora que o guri tão descendo ele do alto do prédio, o cara que tá resgatando ele, tá... Tipo, ele fala assim pro cara assim, senhor, essa noite você viu algum inseto grande? Aí o cara fala assim, inseto grande, de que tamanho? E tipo, mesmo não sendo necessariamente uma piada, eu dei risada porque eu achei um diálogo engraçado, sabe? Inseto grande, de que tamanho? Acho que ele não imagina o tamanho do inseto que o menino tava se referindo, né? E daí chegando lá embaixo, o que que acontece? Assim, logo de cara aparece daí as tias dele, sabe? Elas estão com o carro delas todo zoado, e elas estão molhadas, isso aqui é outra coisa que eu vou ter que fazer uma análise mais profunda. Tipo assim, o carro delas tá zoado, tudo bem, porque quando o pêssego gigante sai rolando do quintal delas, ele passa por cima do automóvel delas, sabe? Pra dar aquela cena, tipo assim, de haha, se fuderam, megera, sabe? Algo nessa vibe. Só que eu não entendi porque elas estavam molhadas, entendeu? Porque, tipo, o carro tá zoado, que nem eu disse, tá esclarecido, mas elas estarem molhadas, eu tenho duas teorias. Uma das teorias é que elas que estavam pilotando o Tubarão de Ferro, sim, eu sei, né? No nenhum momento do filme é dito que era isso. Mas para elas estarem molhadas, elas devem ter, tipo,
elas têm que ter tido entrado em contato com a água, entendeu? Então, um dos únicos momentos do filme que aparece água é quando eles estão lá no oceano. Então, ou elas eram as motoristas do Tubarão de Ferro lá, que parece um submarino e tal, ou elas atravessaram o oceano dirigindo, entendeu? E essa era a piada, mas em alguma coisa aconteceu desde que elas saíram de Nova York, até porque elas Nova York não, na Inglaterra e chegaram em Nova York, até porque elas chegaram com o carro delas, tipo assim, como é que elas iam chegar com o carro delas da Inglaterra, que é uma ilha, até Nova York, que fica em outro continente, tá ligado? Então, nada dito sobre isso, mas eu imagino que seja realmente assim, uma dessas duas explicações que eu dei pra vocês, sabe? Mesmo nenhuma delas fazendo sentido e tal, mas é só pra continuar com a mesma vibe desse filme, que é tipo assim, olha, esse filme é loucão e ele não tem medo de ser doido, né? Mas enfim, as tias dele chegam lá, dizem que elas são donas do pêssego, que são tutoras do menino. Só que daí o guri fala tudo lá, ele pega e começa a gritar, falando que elas eram muito ruins pra ele e que batiam nele e tudo mais. E daí ele pega e elas tentam chegar perto dele, ele sobe assim no capô de um carro e começa a gritar, não, que não sei o que lá, que ele não vai mais voltar para aquela vida, porque ele atravessou o oceano voando num pêssego gigante, lutou contra esqueletos. Ele descreve basicamente o filme numa vibe bem assim, num discurso bem teatral, que praticamente eu achei que o menino estava interpretando de maneira boa, tipo, dentro do excentrismo que o personagem tinha que ser, né? Obviamente que nada daquilo ali fazia sentido, como nada nesse filme faz, mas enfim, pra mim funcionou, entendeu? As tias dele também, eu acho que elas, né, apesar de elas serem assim, as principais antagonistas do filme, elas têm pouco screen time, né? Elas aparecem pouco na tela do filme, mas ainda assim eu acho que elas funcionam assim. Tanto é que nesse momento que ele tá descrevendo tudo o que aconteceu, e as tias dele começam a falar assim, ele tá louco, e todo mundo dá risada, porque, né, o guri tá falando que viajou num pêssego gigante com os amigos dele que são insetos e tudo mais, insetos enormes, e daí eu não me lembro o que ele xinga elas que faz elas perder a cabeça, realmente me faltou agora. Eu sei que ele fala alguma coisa que ofende as duas, e uma das mulheres cata assim um machado e tenta dar uma machadada nele assim. E eu já tava muito chocado com tudo que tava acontecendo nesses momentos finais desse filme daí. Então isso daí foi outra coisa que eu fiquei, caralho, a mulher literalmente tentou assassinar o menino na frente de uma multidão. Que loucura! Só que daí pra minha surpresa, e realmente vou dizer que foi minha surpresa, porque sim, eu já vi esse filme várias vezes, mas eu confesso que eu não me lembrava do final ser explicitamente dos insetos aparecendo, tipo assim, na frente das pessoas, sabe? E daí eles até assim ajudam as mulheres a se dar mal. Eles não batem nelas, mas eles capturam elas e tocam. E o guarda fala, vou tirar essas mulheres daqui que não sei o que lá. Que tipo, né? A troco de. Tipo, eu entendo que elas tentaram atacar o menino, acho que isso que foi o que usaram pra alegar que ia tirar as tias dele de perto dele, né? Mas enfim, aí os insetos gigantes aparecem na frente das pessoas, o que confirma, né, basicamente, o filme com certeza não vai pra rota do Mágico de Oz, que deixa a critério da audiência se aconteceu ou não. Os insetos aparecem, as pessoas, tipo assim, ficam muito contentes, alegres de estar vendo insetos gigantes, e a primeira coisa que eles têm pra perguntar é se eles podem comer o pêssego. Aí o guri fala assim, tudo bem, pode comer o pêssego, né? Aí quando vê assim, o narrador, aparece um narrador de novo, que basicamente é a mesma voz do cara que entregou, né, as línguas de crocodilo pro rapaz lá no começo desse filme. E daí ele fala assim, então, é isso aí, os insetos foram morar na cidade e começa a tocar uma música e começa a aparecer assim um monte de manchete de jornal, sabe? Falando, mostrando o que cada um dos insetos está fazendo na vida deles agora que eles fazem parte de Nova York. E daí ele fala bem assim, e daí eles. E o caroço do pêssego gigante foi colocado no Central Park e ali viveram como uma família feliz até o final até o final da vida deles. James e os insetos, né? E tudo mais. E ele teve vários amigos que sempre visitavam ali. Ele mostra assim, daí o guri na frente da casa dele conversando com um monte de criança. E depois a aranha abre a porta e convida ele pra entrar, tipo, pra jantar, algo do tipo. E ele se despede dos amigos dele e entra. E daí o velho aparece na frente da câmera de novo, né? Agora ele deixa de ser só um narrador e aparece mesmo assim, com o personagem dele de volta aparece na frente da tela. E ele fala assim: e foi exatamente isso o que você acabou de ver. E daí eu peguei foi o momento que eu olhei pra câmera que filma a minha vida, sabe? Com um olhar de choque, porque honestamente eu achei isso muito divertido, porque eu não, tipo,
Claro que é super estúpido, entendeu? Tipo assim, como assim, inseto gigante? Como assim, caralho? Mas foda-se, entendeu? Simplesmente porque, cara, já é um filme infantil, digamos assim, sabe? Eu achei super legal que. E eu realmente não me lembrava que. Pelo menos eu acredito que eu não me lembrava, sabe? Mas é um negócio que eu sempre achei. Eu acho meio chato essa história, esse tipo de filme que termina nessa história assim de talvez tenha acontecido, talvez não tenha acontecido, quem sabe, né? Fica ao critério da audiência. Eu não gosto desse tipo de narrativa, sabe? Eu prefiro quando o autor toma um partido mesmo, tipo assim, ou não, nada disso que aconteceu foi só metáforas e deu, e vamos falar especificamente que não aconteceu, ou então vamos acabar, porque tipo, por que eu uso o Mágico de Oz como exemplo? É que o Mágico de Oz dá a entender que pode ter acontecido ou não, mas eu me lembro que tem alguma coisa que dá um indício de que realmente aconteceu, sabe? Mas a partir do momento, no filme tem essa história de que, se tu é uma pessoa que tu não gosta de coisa muito viajada, muito fantástica, tu vai pra rota de que nunca aconteceu de verdade. Agora, se tu é uma pessoa que quer o fantástico, tu abraça isso daí. Só que não, esse filme me fez o completo oposto, tanto é que ele realmente tinha me enganado ali. Eu não me lembrava exatamente do final do filme, mas eu achava que ia ser algo, tipo assim, sem envolver os insetos gigantes, mas não, né? Esse filme daí, não sei se é assim no livro também, mas no filme pelo menos termina assim. O cara pega literalmente, ele fala, é isso aí, é uma história de inseto gigante e o de pêssego gigante, agora eles moram dentro do caroço gigante no meio de Central Park. Se tu não gostou, tu não devia ter botado pra rodar um filme chamado James e o Pêssego Gigante, né? Então, honestamente, esse final eu achei muito divertido, me pegou de surpresa e fez, tipo, pra mim foi a cereja do bolo, sabe? Posso dizer que eu achei um filme bacana, assim. Claro que eu assisti assim, usando assim, não só a nostalgia de que eu tinha, né? Porque para mim era muito divertido tipo assim, reviver certas imagens que eu me lembro ter assistido há muito tempo atrás, sabe? Geralmente os exercícios de nostalgia que a gente faz, tipo, que eu faço, pelo menos, eu sou uma pessoa muito nostálgica, mas antes, eu até acho que eu vou concluir esse programa falando sobre esse lance de nostalgia, porque afinal de contas não tem muito que não tem muito. Tipo, já falei por bastante tempo, né? Mas primeiro, só pra concluir a respeito do filme, que eu tava querendo dizer que sim, eu assistia pegando assim o sentimento de nostalgia e tudo mais, mas eu consegui me entreter de verdade, sabe? Genuinamente com a questão assim da. E simplesmente das imagens que eu tava vendo, sabe? O estilo do senso artístico do filme e a história, e esse final pra mim realmente foi muito legal, sabe? Me pegou de surpresa, mesmo eu deveria me lembrar disso. Mas, de certa forma, você tem que dizer que isso deve ser até, talvez, até uma influência sobre mim, mesmo que eu não achasse, que eu acho que eu não me lembrava desse final, eu vou ter que dizer que pra mim eu pensei assim, olha só, eu acho que isso me influenciou mesmo, sabe? Porque eu sempre, quando eu penso nessa coisa dentro de mim, eu sempre prefiro ser as histórias malucas, simplesmente digo assim, realmente, é uma maluquice, porque, cara, é a ficção, a gente sabe que a gente tá vendo um filme de ficção, entendeu? Nunca precisou, assim, justificativo. Quando, tipo, você vê Tom e Jerry, nunca precisa, me diz por que esse rato e esse gato estão interagindo desse jeito. Tipo assim, não, cara, simplesmente deixa eu ver o absurdo ali e tal, e tá tudo bem, sabe? E esse filme dele vai lembrar essa rota e ele chega tipo assim, o explícito de concluir o filme dizendo, então, foi exatamente isso, não tem enrolação nenhuma aqui, é o que tu tem, sabe? O que tu vê é o que tu tem. Então, pra mim, eu acho que isso daí é um bagulho que até pode ter sido um bagulho que me influenciou criativamente, sabe? A gostar de certas coisas que eu gosto e tudo mais. Mas enfim, então sobre o que eu ia falar de nostalgia, né? É que realmente eu gosto de fazer exercícios de nostalgia a respeito, assim, de quando eu tenho uma lembrança de algo que eu gostava, de que eu curtia, ou que eu tinha uma relação com alguma coisa, eu gosto de revisitar aquilo lá, justamente para eu saber se acontece alguma coisa ali dentro, se eu, deixa eu ver se eu consigo entender o que eu gostava, o que me atraía, o que me divertia, ou simplesmente fazer um exercício mesmo, tipo assim, de como aquilo lá mudou, entendeu? O que eu não esclareci a respeito desse filme é que, tipo, sim, eu assisti o filme inteiro sabendo que é um filme infantil e isso é um bagulho também que facilita eu assistir obras pra criança, sabe? Eu não assisto um filme infantil que, esperando que ele seja algo além de um filme infantil, sabe? Eu realmente enxergo do ponto de vista, assim, mais infantil mesmo. Tipo, o que tem ali que vai atrair uma criança, que vai divertir uma criança? É o tipo de coisa que tu tem que fazer pra consumir um conteúdo que tu não é o público-alvo, sabe? Se tu tem coisas que tu sabe que foi feita para pessoas com o teu estilo, com o teu gosto artístico e tudo mais. Tem outras coisas que não necessariamente são feitas visando para ti, mas tu conseguir apreciar aquilo ali pelo que tu é. Pelo que tu é, não. Apreciar aquilo ali pelo que ela é, e não por aquilo que tu espera que ela fosse, entendeu? Tu consegue ter um melhor momento, que no final das contas, né?
Gostar ou não gostar das coisas é um bagulho totalmente subjetivo, mas que isso afeta a ti. Eu, particularmente, prefiro gostar das coisas. Várias coisas eu acabo não gostando, mas eu tento gostar de quase tudo, porque, honestamente, quando tu não gosta de algo, é tu que tá deixando de se divertir, sabe? Mas, assim, tem várias coisas que pra mim simplesmente não funcionam, e mesmo querendo extrair divertimento daquilo lá, eu não consigo. Mas eu vou dizer que desse filme daí eu gostei sim. Eu imagino até que talvez eu assista outras vezes no futuro também, mas né, vou deixar esfriar de novo. Não é uma obra que eu esteja ansioso para revisitar. Mas foi interessante fazer isso. E eu confesso que até um bagulho assim. Tem várias coisas assim da minha infância mais antiga que eu sempre pensei em revisitar e talvez agora que eu tô fazendo um podcast isso seja um motivo, sabe? Eu não sei o quão interessante fica esse tipo de exercício assim, nostálgico e tudo mais, mas é um bagulho que eu convido vocês a fazer também, sabe? A verdade é que nós realmente vamos mudando ao longo do tempo, entendeu? Não é que tudo que tu já fez, tudo que tu já foi, tu vai querer olhar de novo, né? Mas tem certas coisas que eu gosto, assim, de pelo menos refletir, sabe? Se eu penso assim, eu tenho uma boa memória com essa coisa, quem sabe eu dou uma olhada de novo pra ver o que que eu acho, sabe? Tem vários filmes que faz muito tempo que eu não assisti, entendeu? E eu praticamente não tenho muitas memórias, tenho só flashes e tudo mais. Não só infantis, mas filmes que eu vi quando eu era mais jovem e não assisti depois de adulto, sabe? Eu poderia agora começar a falar vários nomes, mas eu não quero dar nomes que eu não sei. Tipo, eu não tenho nada em mente que eu vá assistir agora, sabe? Não tem nenhum filme que eu já tenha. Esse é o próximo filme antigo que eu vou assistir. Tipo, não antigo por ser muito velho, mas antigo por ser algo que faz muito tempo que eu parei de assistir, sabe? Porque, honestamente, algumas coisas que eu faço também é com jogos, sabe? Jogos, eu revisito alguns jogos, assim, realmente de consoles, né? Consoles antigos, assim, através de emulador, claro. Mas jogos como de videogames como Super Nintendo, Play 1 também e tudo mais. E também jogos que eram de computador mesmo, jogos antigos assim e tudo mais. Quando eu digo antigos ali, anos 90 e tal. Que são realmente coisas que eu sei que, eu me lembro de ter jogado isso, ter gostado disso quando eu tinha uma certa idade. E aquilo lá voltou na minha cabeça agora, voltou na minha mente. Eu sou uma pessoa, isso falando do meu tempo assim, quando eu tô buscando entretenimento, sabe? É que eu costumo seguir muito assim a minha vontade do momento, sabe? Se eu tô, eu penso, meu pensamento foi para esse lado e eu vou fazer isso daí, entendeu? Eu tô com vontade de assistir tal coisa, eu vou lá e assisto. Justamente por isso que várias das coisas que eu assisto também é fora da época, digamos assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de assistir as coisas no momento que é lançamento, eu assisto as coisas realmente quando simplesmente me dá assim, eu tô afim de assistir tal coisa, eu vou lá e assisto, entendeu? E não fico arrumando razões ou porquê, sabe? Eu faço o que eu quero e as coisas que eu tô afim de fazer, eu simplesmente vou lá e faço e não fico assim. Enfim, né? Por que que eu vou deixar. Se eu sei que vem esse pensamento na minha cabeça, por que que eu vou deixar de explorar, né? Então, é o tipo de coisa assim, que eu gosto de fazer, assim, realmente esses exercícios de nostalgia, tá ligado? Porque, né, não dá pra gente voltar no tempo, mas a gente pode entrar em contato com coisas que nos fazem lembrar também de outro tempo, sabe? E várias vezes, né, que eu digo assim, nem é uma questão, eu quero voltar a me sentir como me senti naquela época. É realmente ver, sabe, se tem alguma coisa ali que vai ativar, sabe, gatilhos de memórias e tudo mais, né? E tem algumas obras que é mais difícil de tu saber porque tu fica revisitando muito frequentemente, tipo músicas, entendeu? Músicas, eu imagino que tem várias músicas assim que tem um efeito nostálgico, já que várias músicas que eu ouço, assim, eu conheço já faz, né, uns 13 anos mais ou menos. Então, mas muitas dessas músicas eu nunca fiquei muito tempo sem ouvir, sabe? Eu ouço elas pelo menos, sei lá, uma vez no mês, ou uma vez a cada 2, 3 meses. Não dá um tempo assim de tu, tipo, de se lembrar que em algum momento isso fazia parte da tua vida, mas não tá fazendo mais agora. Às vezes sim, claro, né? Mas também é assim que tu se sente quando tu escuta uma música que tu pensa, porra, eu gostava muito dessa música, faz muito tempo que eu não ouço, sabe? E às vezes tu continua gostando por razões diferentes, né? Por motivos diferentes. É um bagulho que acontece, sabe? E daí agora, no final dos contos, eu não sei muito o que eu vou falar, porque eu tinha pego assim, tinha deixado alguns tópicos guardados para estar falando no programa de hoje. Só que no final das contas eu falei muito sobre o lance do filme, mas pelo menos algum outro eu posso pegar e mencionar. Acho que eu vou falar sobre o lance da internet, já que eu já tinha falado um pouco sobre isso, né? Não sei se dá para discorrer até o final desse programa sobre esse assunto, mas acho que dá para falar disso aqui até o final. Você não deve estar entendendo nada, mas eu vou esclarecer agora. Enfim, vou falar agora do que seria assim a minha relação com os softwares assim na internet, né? Tentar fazer assim tipo, buscar reflexões referente a várias coisas que já utilizei, simplesmente assim para vocês também se lembrarem de como eram essas coisas para vocês e talvez até pensar coisas que vocês ainda não tinham pensado sobre esse assunto,
né? Mas eu tive relações com vários softwares diferentes na internet não, em computador de modo geral, mas também depois da chegada da internet na minha vida e tudo mais. E apesar de eu falar muito mal da internet, de vários dos programas, algumas coisas eu tenho que reconhecer o quanto ela foi importante para eu conseguir, enfim, moldar a parte de quem eu sou, na verdade, sabe? Sem exagero, foi graças a eu ter acesso à internet que eu consegui pesquisar e conhecer e aprender e simplesmente também apreciar várias das coisas que são muito importantes, eu diria, para eu ser quem eu sou. Pensando assim, desde o conteúdo que eu gosto de assistir e tudo mais, eu fui uma pessoa que desde que eu comecei a ter acesso à internet dentro da minha casa, e isso foi lá pelos meus 14 ou 15 anos de idade, entendeu? Eu troquei a televisão pela internet muito rapidamente, sabe? Eu descobri que eu podia, enfim, consumir certos conteúdos, como por exemplo, comecei a gostar de luta livre, e na internet podia assistir luta livre, enquanto na televisão brasileira não tinha, sabe? E alguns canais pagos até passavam, eu acho, mas de certo era editado e tudo mais, enfim. Agora na internet, sabendo como navegar, sabendo como pesquisar, eu encontraria, assim, esses meios, assim, de consumir o conteúdo que eu gostava. E além disso também tinha o YouTube, que sempre tinha coisa variada ali e tal, como por exemplo música, né? Posso falar assim de compartilhadores P2P, que muita gente deve ter lembranças, entendeu? Programas como o Ares e aquele LimeWire, Emule e tudo mais, sabe? Esse tipo de programa também eu utilizei bastante para baixar vídeos, baixar música e tudo mais. Foi basicamente, eu acho que foi o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com o que hoje em dia a gente chama simplesmente de torrent, né? E daí também eu faço parte daquela geração que ficou, provavelmente, fui profundamente marcado pelo MSN, né? O Windows Live Messenger. Todo mundo aqui que utilizou o MSN com, tipo assim, com bastante, assim, tempo, bastante duração durante os anos que ele teve atividade, deve ter ficado profundamente marcado por ele. E eu quero dizer com isso, o que eu quero dizer com isso? Agora também é uma análise que eu consigo fazer já depois de ter passado por esse momento, né, mais algum tempo, né? E não faz tanto tempo assim, mas sei lá, eu não sei quando, não me lembro exatamente quanto que o MSN foi desativado, mas eu utilizei ele com frequência dos meus 15 anos, assim, mais ou menos, né? Dos meus 15 anos até ele ser desativado, que daí eu imagino que foi lá por, sei lá, quando eu tinha 17, 18, eu não sei. Acho que foi isso, uns 2, 3 anos que eu consegui utilizar. E foi ali uma das primeiros momentos da minha vida que eu comecei a normalizar, assim, todo o lance da comunicação virtual, que eu não sei se eu vou conseguir falar a respeito hoje, mas daí foi ali que eu comecei a normalizar isso, sabe? Ter conversas com as pessoas, assim, à distância, foi ali que eu e muitas pessoas se acostumaram realmente com esse negócio que depois teria sido normalizado em todas as plataformas e tudo mais. Mas foi ali que eu comecei, assim, a ideia de trocar mensagem com alguém durante a noite inteira, sabe? Foi ali que eu tive, por exemplo, assim, primeiro contato com a amizade virtual, sabe? Comecei a conhecer pessoas de outras cidades, outros estados. Tive amigos já, por exemplo, que moravam em São Paulo, sabe? Nunca imaginei na minha vida, entendeu? Antes de ter chegado à internet, nunca imaginei que eu ia realmente trocar longas conversas, bater grandes papos com uma pessoa de outro estado, sabe? Porque simplesmente, antes de ter acesso a esse tipo de coisa, não fazia parte das nossas vidas, né? Então ali também foi onde também deixou as pessoas muito mal acostumadas, no sentido de que era muito diferente, entendeu? Como era uma novidade também e tudo mais, sabe? Dá pra se dizer que era um evento estar online, entendeu? Alguma coisa assim, tudo mais, no sentido, tipo assim, que tinha até aquele lance de chamar a atenção, que muitas pessoas, todo mundo deve se lembrar, né? Todo mundo que usa MSN deve se lembrar como é que funcionava o bagulho de chamar a atenção, tremer a tela da pessoa e tudo mais, sabe? E é o tipo de coisa que hoje em dia é um completo absurdo, sabe? Imagina qualquer aplicativo, tipo, que tivesse essa coisa, né? Tipo, dá pra te fazer ligação e tudo mais, mas a ligação funciona com o mesmo lance silencioso e tal. Mas agora imagina se tivesse só um botão de tu, realmente só pra chamar a atenção da pessoa, sabe? Não é nem o lance da ligação mesmo. Então seria realmente é engraçado imaginar que era assim que funcionava, entendeu? Então as pessoas ficaram muito mal acostumadas, porque a geração que conheceu a comunicação virtual pelo MSN, eu, né, durante algum tempo eu enxergava mais a comunicação virtual como uma atividade que tu fazia, tipo assim, vou ficar no computador para conversar com as pessoas, né? E daí depois disso, que quando simplesmente o lance de chats virtuais se disseminou para todo quanto é lado, se tornou comum, até que a MSN morreu, não sei se foi especificamente por isso, não sei o que, honestamente, eu realmente nunca pesquisei a razão por que simplesmente deixou de ser útil para Microsoft ter sabe, um sistema de comunicação dela assim e tal. Não sei qual era o problema, qual foi a razão que tomou essa decisão. Mas imagino que teria morrido sozinho pelo simples fato de que, né, as coisas estavam mudando, digamos assim, sabe? E mudou rápido, né? Então, o MSN foi o que deixou as pessoas profundamente marcadas, sabe? Nessa questão, assim. Foi o primeiro contato de gente com esse tipo de coisa. E que nem eu disse, né?
demorou algum tempo para as pessoas entenderem que, vou ser bem específico, sabe, para ser mais assim, para não restar dúvidas do que eu tô falando, é que, né, honestamente, é uma das várias coisas que a gente passa por uma maturação, sabe, mas eu, quando era mais jovem, é claro que eu já cometi, assim, exageros, excessos, já cobrei muita atenção de pessoas na internet, sabe, justamente porque, né, eu ainda não estava entendendo muito bem como é que funcionaria esse lance de chat e tudo mais, sabe? Já fui uma pessoa chata, já fui de mandar múltiplas mensagens, de reclamar que a pessoa não estava me respondendo. Essas coisas que hoje em dia é óbvio que eu não faço mais e não acho... tipo assim, não vou dizer certo, sabe? Porque fica muito moralista. Mas, tipo assim, eu acho que não é a melhor maneira de tentar se comunicar virtualmente, simplesmente porque, em primeiro lugar, não funciona, e em segundo lugar, porque realmente, sim, é invasivo da pessoa ficar cobrando e exigindo esse tipo de coisa num chat virtual, entendeu? Só que, né, eu entendo de onde que isso veio. Eu entendo que eu tinha tido um contato anterior com a comunicação virtual, e o mundo começou a avançar e eu ainda não tinha entendido que não era assim que as coisas iam funcionar, sabe? Não era assim que a banda tocaria. Então, eu acredito que essa coisa que faz parte da maturação, e honestamente também eu não me importo de compartilhar esse tipo de coisa, porque eu acredito que todo mundo que tá me ouvindo já passou por isso também, sabe? Eu duvido que tu nunca, tipo, na tua vida, desde que tu começou a utilizar a internet, nunca teve algum momento, alguma conversa que tu cobrou uma atenção de alguém, sabe? É bem difícil imaginar que tu nunca tenha tido assim, falta assim de... essa falta de noção, entendeu? Porque, né, é o tipo de coisa que acho que faz parte realmente dessa maturação desse novo ambiente, né, que simplesmente nós não conhecíamos e passamos a conhecer e depois temos que entender mais sobre isso, né? Então eu falei bastante sobre a MSN e daí eu posso falar também sobre o Orkut. O Orkut não é um software, mas ele é um site, também dá pra incluir, sabe? Simplesmente porque também nessa mesma fase, entendeu? Era alguma das coisas assim que eu fazia no computador, sabe? Eu jogava jogos também, tipo, né, esse tipo de coisa assim e tal, e usava assim eu escrevi, obviamente, também, né? Isso daí é uma coisa que já mencionei bastante em programas que eu falo sobre minha escrita, mas eu usava programas de escrever, então foi graças ao computador também que eu realmente me descobri escritor, porque eu imagino que se eu tivesse que escrever de punho, eu nunca teria conseguido escrever por tanto tempo, sabe? Me acostumei também a escrever rápido, escrever bastante, tipo assim, esse é o tipo de coisa que eu posso falar sem medo, eu escrevo bem rápido, sabe? Eu nunca fiz curso de digitação, mas eu pode ter certeza que eu me garanto. Talvez eu não seja a pessoa mais rápida escrevendo, mas agora eu já escrevi bastante, escrevo sem precisar olhar pro teclado e tudo mais. Então é o tipo de coisa que eu me tornei bom escrevendo porque eu escrevo bastante, simples assim. Escrevo meu livro especificamente e tudo mais, é uma coisa de prática, né? Literalmente prática. Então é uma coisa assim que eu gastei horas e horas da minha vida na frente de aplicativos estilo Word, entendeu? Que hoje em dia não é a Microsoft Word que usa, uso o Writer já faz bastante tempo, mas, né, e outras coisas assim, fazer trabalhos no PowerPoint pro colégio no ensino médio, também faz parte, assim, das coisas que eu utilizava, né. Mas, enfim, agora indo pro Orkut, o Orkut também não dá pra... Todo mundo que teve contato com o Orkut como sua primeira rede social, também foi, assim, influenciador de várias coisas, sabe? Criou vários, assim, foi a primeira vez que as pessoas se acostumaram a compartilhar fotos, a comentar, a receber demonstrações, assim, de afeto virtual público, entre aspas, sabe? Coisas como mensagens e depoimentos, essas coisas todas que não existiam, sabe? Basicamente, demonstrações de afeto, as pessoas só iam te enxergar alguém te demonstrando afeto, quem estivesse na tua frente enxergando outra pessoa te demonstrando carinho. Agora chegou o Orkut, que é onde tu podia entrar no perfil de uma pessoa e ver lá todas essas coisas assim que depois se tornaria comum, entendeu? Hoje em dia é normal, e tipo, foi se acostumando. Mas naquela época era um novo mundo, sabe? Novas possibilidades, novas coisas que tu podia fazer, comentar também nas fotografias dos outros e tudo mais. E também uma coisa que pra mim foi muito importante nesse período foi como eu sou, tipo assim, não sou tão velho assim, entendeu? Eu sou de 93, então eu não peguei fóruns anteriores ao Orkut, entendeu? Pra mim, o Orkut foi o meu primeiro lugar onde eu comecei a usar fóruns por causa do lance de comunidade, né? Que basicamente a comunidade do Orkut eram basicamente fóruns de outros sites mais antigos, inclusive, sabe? Que é onde as pessoas postavam as coisas, faziam threads, debates, discussões, se reuniam com relação a assuntos, entendeu? É um bagulho que dá pra dizer assim que a gente vê até hoje em dia em vários outros lugares, entendeu? Em sites como Reddit, sabe? E até coisas como Twitter, Facebook, dá pra dizer que de alguma maneira ainda se comportam como fóruns, porque no final das contas, isso daí é uma coisa que eu acho que a internet nunca vai deixar de ser, é um lugar para as pessoas
tipo assim, se reunirem para conversar sobre certos assuntos, sobre certos temas, existirem assim, esses nichos, esses espaços, porque faz parte da estrutura, sabe? Deve ser o tipo de coisa que realmente atrai e agrega também, sabe? Não necessariamente todos os fóruns vão ter coisas boas, claro, mas o ponto é que as pessoas gostam de se envolver com essas dinâmicas, né? E eu participei, o que eu mais participei, assim, de realmente gastar alguns momentos ali da minha vida naquele fórum participando de debates, conversações, entendeu? Era o fórum de luta livre, entendeu? Tinha fórum não, uma comunidade de luta livre, tô chamando de fórum. Era uma comunidade que se chamava WWE Atitude, né? Que é uma... Só pra quem, tipo, é uma referência a uma época mais antiga da WWE. Enfim, mas era uma comunidade que era bem grande, se eu não me engano. Agora, as informações eu posso estar errado, eu posso estar inventando números, mas eu me lembro que tinha umas dezenas de milhares de membros, tá ligado? Tipo assim, a memória que eu tenho era tipo assim, uns 80 mil membros. O que é, se for isso, era gente pra caralho, sabe? 80 mil pessoas unidas pra conversar sobre luta livre aqui no Brasil, sabe? Pra vocês terem uma ideia, o grupo de Facebook de luta livre brasileiro que eu faço parte hoje em dia tem, tipo assim, 18 mil pessoas, sabe? Então, essa minha memória pode estar errada. Mas eu lembro que era um grupo muito grande, né? Dava pra ter várias comunidades sobre luta livre. Só que essa daí era a maior, sabe? Que tinha no Orkut na época que eu usei Orkut. Entre 2008 e 2009, até quando o Orkut saiu de moda e tal. Quer dizer, o grupo já tinha morrido antes do Orkut morrer, né? Mas, enfim. Eu sei que durante 1 ou 2 anos, assim, de mim na internet... eu fazendo parte da internet, esse fórum era bem ativo e foi ali onde eu conheci várias dessas dinâmicas, sabe? Também, assim, discussões públicas, sabe? Que é outro negócio que sendo normalizado e hoje em dia as pessoas já sabem como é que funciona a internet, entendeu? Mas foi lá a primeira vez na minha vida que eu participei assim, de debates virtuais públicos, assim, digitar um comentário, sabe, bem grande, assim, uma publicação, que não era, não me lembro como é que se chamava, assim, mas basicamente aquele negócio daquelas páginas do Orkut que aparecendo uma mensagem embaixo da outra, sabe? Só que sem as facilitações do Facebook de hoje em dia, sem o processo de poder marcar a pessoa na resposta, enfim, era muito mais manual e tudo mais, mas também já era mais automatizado, né? O Orkut já era, tipo assim, não era tão arcaico quanto os fóruns anteriores a ele, mas ele também não era nem um pouco, não é nada comparado às redes sociais de hoje em dia, que são mais, assim, intuitivas, sabe? O Orkut, né, meio termo ali dessa parada. Então foi ali que eu fui descobrir o que era isso, fui saber como é que eu era nessas pontas, nessas questões, sabe? Foi muito importante para mim descobrir coisas como, assim, descobrir que eu gostava de argumentar, gostava de discutir, gostava de debater, porque honestamente, pré-internet eu ainda não tinha tido a oportunidade de descobrir essas coisas a respeito de mim mesmo, por quê? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito questionadora, muito criteriosa. E quando digo foi uma pessoa, literalmente desde quando eu era uma criança, sabe? Eu ouço várias pessoas falando da infância deles como se eles fossem os completos babacas, os completos acéfalos. Bom, eu não posso compartilhar dessa opinião. Se tu realmente não sabe nada e que tu fez, falou e pensou entre teus 7, teus 15 anos, bom, que bom, essa é a tua vida, a minha não foi assim, entendeu? Eu posso dizer vários momentos de vários pontos da minha vida que eu tava passando por reflexões. Não que eu sabia de tudo e entendia de tudo, mas eu já me perguntava de tudo desde essa fase, entendeu? Eu não posso dizer pra vocês que eu não me lembro de capítulos até hoje em dia, capítulos de quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, qualquer idade, sabe? Eu posso não saber exatamente quando que aconteceu, mas eu sei que era nessa fase que eu era bem criança antes, sabe? Eu lembro de coisas que eu ouvi, de como aquele momento foi uma coisa que me fez pensar sobre várias coisas na minha vida, entendeu? Então, era um negócio que eu já era altamente questionador, só que nem sempre essa minha característica via à tona até dentro da minha própria vida, sabe? Por exemplo, assim, eu não tinha muitas conversações com os meus pais, eu tinha algumas, principalmente com meu pai. Com a minha mãe, a gente tinha algumas conversas e tudo mais, e enfim, alguma coisa. Nunca não falei com a minha mãe, entendeu? Mas não é como se a gente tivesse amplas conversações, com muito diálogo, enfim, e com argumentação, com debate, com uma troca de ideias, não rolava. Com meu pai de vez em quando, mas também não era uma coisa que dava muito certo. Várias vezes a gente não se dava muito bem e ele começava a me intimidar e eu, como filho, ficava quieto, entendeu? Então não é como se na minha casa, assim, fosse assim. Não é que o meu pai fosse muito, muito severo comigo, mas também não posso dizer que era um ambiente que, sabe, era estimulada a conversa, entendeu? Que o meu pai me trazia pro papo. Ele falava alguma coisa e eu, naturalmente, de vez em quando, eu fazia mais perguntas do que ele estava disposto a responder, ou estava indo contra alguma crença, convicção dele, e ele ficava, enfim, gritava comigo, falava certas coisas e eu ficava quieto, sabe? E o meu irmão, ele não era uma pessoa de puxar muito assunto com ninguém, literalmente com ninguém, então não vou dizer que era exclusivo comigo, né? Mas o meu irmão não puxava muito assunto nem com a minha mãe,
nem com meu pai, nem comigo. Então não era um ambiente familiar que tinha lá muito papo dentro de casa, né? E daí, indo para os outros espaços, indo para ambientes escolares, eu já comentei algumas vezes aqui que, honestamente, parece que eu era mais profundo do que as outras crianças estavam dispostas a aceitar, sabe? Aceitar, a tolerar. E eu sei que isso pode soar meio escroto, meio arrogante, meio soberbo, mas honestamente não é nesse ponto que eu tô vindo, sabe? Eu tô querendo só dizer que, tipo assim, parece que eu me importava mais com as coisas do que as outras crianças, sabe? Eu não tenho como usar outro termo. Porque quando eu me lembro dos capítulos que eu vivi, e não vivi um dia ou outro, vivi regularmente, era um negócio que dentro de mim era um dilema pessoal muito grande, porque eu tinha o que falar, mas eu já tinha sido silenciado e mandado calar a boca e dito que eu era louco, que eu era chato, que eu tô viajando. Enfim, tantas e tantas vezes, entendeu? Que era um negócio que eu não sabia, sabe? Eu tava ainda querendo entender, aprender até onde eu podia ir, quando que eu devia parar e tudo mais, sabe? Durante essa minha infância, entre meus 7 e meus 14 anos, eu tava aprendendo muita coisa ainda dessa questão. Mas não era um ambiente também de muita debate, muita argumentação, muita discussão. Mas uma coisa que eu sei que eu fazia também é que eu sempre fui aquela criança, assim, nem sempre, né? Mas várias vezes eu debatia, discutia com os professores. E daí também eu vou deixar bem claro que não era ofender, eu nunca xinguei um professor na minha vida. E o que eu digo é isso em questão, assim, só... Simplesmente assim, eu nunca fui de ofender as pessoas gratuitamente e meus professores eu nunca ofendi eles, assim, meu ponto. Tipo, numa discussão na frente deles, sabe? Não que eu nunca tenha zoado o professor pelas costas, não é isso que eu tô falando. Mas agora, tem alunos que realmente xingam os professores, tipo, mandam eles longe, gritam palavrões pro professor no meio da sala de aula. Eu nunca fiz uma coisa dessa, mas várias vezes quando eu tinha uma opinião, o professor tinha outra opinião. E tipo, assim, não é tipo, querer saber mais que o professor, não era isso, sabe? Mas é uma agulha assim que são cenários específicos, sabe? Momentos específicos, argumentos específicos, pontos específicos, justificativas específicas. Eu era uma pessoa altamente questionadora desde, sei lá, cara, desde sempre. Não dá pra saber qual foi a primeira vez na minha vida, sabe? Então eu era uma pessoa assim, entendeu? Então eu já tinha uma base pra achar que eu era assim. Mas eu não tinha participado de muitas discussões, muitos debates, entendeu? Nem dentro da minha casa, nem dentro do meu colégio. E, enfim. Agora, chegou a internet, foi ali que eu descobri que, para começar, eu gostava, tipo assim, eu não me importava de me embrenhar numa conversa de opiniões contrárias, sabe? Eu podia, tipo assim, porra, mas eu penso diferente dessa pessoa e eu vou tentar explicar por que eu penso diferente, sabe? Justificar a sua opinião, sabe? Esclarecer por que tu pensa de maneira X, de maneira Y, e depois, e no meio desse processo que eu fiz esse grupo de luta livre, eu fui aprendendo várias coisas, sabe? Eu fui aprendendo sobre como as pessoas podem pensar diferente, sabe? Claro que foi uma grande maturação, entendeu? Eu passei por várias fases, eu fui tipo assim, de modo geral, passei por aquele período da adolescência que tu é mais assim, cabeça fechada, mais alienado, tu acha que tu tá mais coberto de razão, e conforme eu fui discutindo, fui debatendo, fui conhecendo outras pessoas que também sabiam argumentar, só que argumentavam para um outro lado, se não o meu, eu fui aprendendo mais e falei, tudo bem, entendi, entendeu? A minha opinião não é absoluta, mas a minha opinião é minha, assim, ela ainda existe, entendeu? Só que ela não é a única, entendeu? Então eu fui passando por esse processo assim e tal, e descobri ali naquele grupo que eu gostava disso. Eu gostava de trocar mensagens em público, não que eu gostasse, vou gostar, mas quer dizer que tava tendo uma conversa, eu nunca pensei assim, não vou conversar, não vou dar minha opinião, sabe? Porque, né, não tinha... E eu entendo que várias pessoas ao longo do tempo foram mudando também a opinião sobre isso, mas até hoje em dia eu sou assim, entendeu? Se eu vejo uma publicação na internet e eu penso assim, eu quero escrever algo sobre isso, eu escrevo. De vez em quando eu escrevo uma porrada de bagulho, sabe? Às vezes quando eu comento no vídeo de YouTube, eu comento nos lugares, sabe? Eu não me importo de aparecer ali, e se alguém me discutir comigo, que nem sempre que eu comento é algo que vira debate, vira discussão, mas às vezes vira, e às vezes eu sei que pode virar, e eu já sei dentro de mim que isso não é um bagulho que me incomoda, sabe? Eu entendo que tem pessoa que se desgasta, que não gosta, que acha estressante, mas desde que eu comecei a conhecer a internet, eu sempre soube que, tipo assim, desses lugares, de vez em quando, sai muitas coisas boas, sabe? Claro que de vez em quando tá discutindo com o imbecil, mas de vez em quando, vários dos debates que eu passei mudou minha opinião, sabe? Realmente dá pra te participar de discussão, entender posicionamentos diferentes e sair de lá, na minha opinião, maior do que tu tava quando tu entrou naquela discussão, entendeu? E não é sobre tu tá certo ou errado, sabe? De vez em quando tu não mudou tua opinião, mas simplesmente tu entendeu melhor o outro lado, sabe? E de vez em quando tu mudou tua opinião sim, porque várias vezes eu mudei, entendeu? É por isso que eu participo desses debates, eu gosto de ver onde vai parar, sabe? Mas se as pessoas não contra-argumentarem, as coisas não vão ir pra frente, entendeu? Então foi um bagulho que eu descobri ali, logo no Orkut, sabe? Que eu gostava, assim, que eu tinha, assim, eu não teria essa aversão, sabe? E até hoje em dia não me importo também de
comentar as coisas, depois responder. Só que também eu entendo que as pessoas também, algumas se tornaram muito passionais, sabe? Muita gente, assim, tal. Acho que eu vou concluir falando um pouco dessa ideia, assim, né? Eu sinto que esse lance de eu ter comentado sobre as minhas relações com os softwares e os sites ficou bem completo, porque é óbvio que tem muito mais site, muito mais coisa que eu poderia falar, mas também não sei o que disso que é interessante, né? Então vou dar uma filtrada, mas talvez no próximo programa ou num programa futuro eu fale mais sobre isso, mas agora acho que eu já vou transicionar para o assunto que eu vou concluir, que eu vou mais uma vez só reforçar uma ideia que eu já tinha falado algumas vezes aqui, mas faz muitos programas que eu não falo, é que eu entendo que tem muita gente que não tá disposta a discordar, sabe? Eu entendo que tem muita gente que na cabeça deles hoje em dia, sabe? E eu não sei se é sobre esse lance de polarização política, ou os caralho, ou simplesmente uma imaturação da maioria das pessoas que usam a internet até o dia de hoje, sabe? Mas as pessoas, parece que elas associam que se as pessoas não estão concordando, elas não podem nem conversar, sabe? Parece que tem gente que acha, não, se virou um debate, se virou uma discussão, é porque as pessoas estão bufando, estão com raiva. E honestamente eu posso dizer que pra mim não é assim, e de vez em quando eu encontro outras pessoas na internet que eu sei que pra elas também não é assim, sabe? Dá pra ver que não é, tipo, pode ter um pouco de ego, pode ter uma coisa da pessoa querer mostrar que sabe, essas coisas fazem parte também das conversas virtuais, sim, mas eu quero dizer que nem todo mundo que entrou num debate, uma discussão, é porque tá com raiva, sabe? É simplesmente porque tá, tipo, são pessoas que querem expressar suas opiniões e encontram ali alguém que está disposto a ouvir o outro lado e contra-argumentar e rebater, entendeu? Então é isso aí, sabe? Tem gente que simplesmente por ver, sabe, ver um textão respondido com um textão, é porque as pessoas se odeiam. E, tipo, não, cara. Simples assim, entendeu? Mas é que eu realmente tenho uma tolerância muito grande para discordar das pessoas, sabe? Simplesmente porque eu soube a vida inteira que eu não concordava com todo mundo, sabe? E é o tipo de coisa que conforme tu vai exercitando essa noção, tu vai vendo que, tipo assim, pô, eu não tenho que concordar com todo mundo. E tu vê que tu não concorda e tá tudo bem, entendeu? O mundo nunca vai ser assim, essa coisa que as pessoas estão em constante acordo o tempo inteiro. A não ser que as pessoas se omitam, sabe? A não ser que elas deixem de falar o que elas pensam, o que elas acreditam, o que elas sentem, sabe? Talvez elas se sintam assim, coagidas a não compartilhar essas coisas e tudo mais, mas eu, pra mim, acho tranquilo, sabe? As pessoas discordar, divergir, até porque, né, se cada vez que eu falar alguma coisa que tá errada, não tiver alguém pra discordar de mim, eu não vou conseguir enxergar meus erros, entendeu? Então, pra mim, ver gente na minha volta dizendo que não concorda comigo, não tem problema nenhum. Só que eu vejo que outras pessoas não são assim, entendeu? Outras pessoas que eles pensam, bom, se quem tá na minha volta não tá repetindo exatamente aquilo que eu falaria, então eu nem quero puxar assunto, porque não tem como algo bom sair disso. E eu também não sou assim, mas também, outra coisa também é que eu não gosto também de ficar me expondo, né? Eu não gosto de ficar discutindo com gente que eu sei que não tá me ouvindo de verdade e tal. Então é o tipo de coisa que não é como se eu entrasse em debate em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Só que na internet eu não me importo muito, assim, justamente porque tem a distância, né? Outra coisa que fica evidente, que deveria ficar evidente, né? Mas para participar de conversação virtual, eu pelo menos sou muito tranquilo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa assim que, para começar, eu tento não responder de maneira passional, que de vez em quando aparece a notificação, tu clica, aí tu já lê aquele negócio, e dá pra ver, tipo, como eu escrevo textos muito longos, sabe? Eu escrevo textões para fazer meu raciocínio, minha argumentação, tudo isso aqui que eu tô falando eu poderia estar escrevendo, e escrevendo eu pareceria menos idiota ainda por cima. Então, né, tipo, parecer mais escroto, mas menos idiota. Mais inteligente, mas mais imbecil também. Então, enfim. Aí, várias vezes eu sei que, tipo assim, não tem nem como a pessoa ter lido tudo que eu escrevi, sabe? Tipo, deu pra ver que ela clicou no meu comentário, ela viu minha resposta, ela foi ali nas coisas, o cérebro dela deu uma varrida, tipo assim, só pra ler as coisas que ela não concorda e vai lá e responde aquilo, sabe? Tipo, tu vê, caralho, mano, te acalma, lê o que eu tô falando, se tu concorda ou não concorda, depois me dá uma resposta, sabe? Porque é um bagulho que eu tento fazer também, justamente porque são coisas que eu já aprendi sobre a internet, sabe? Não tem por que tu deixar a internet te controlar, sabe? Não tem por que tu reagir na internet com a mesma velocidade que tu reagiria na vida real, porque simplesmente não é, entendeu? Essa é uma coisa que eu sei, é um bagulho que é o que eu sempre uso em todos os debates, as discussões que eu faço. Eu sempre penso, não tem por que eu quero responder isso de maneira passional, maneira imediata. Eu posso ler aquilo ali, eu posso pensar, posso refletir, e depois eu vou lá e respondo assim com calma, com tranquilidade, entendeu? Porque simplesmente não é uma conversa real e não é uma conversa real mesmo, sabe? Tipo assim, não tem a mesma dinâmica, entendeu? Então é o tipo de coisa que várias, assim, táticas, tentativas que eu vejo que as pessoas estão querendo, assim, me fazer perder a cabeça, estão querendo me provocar, ou talvez me intimidar, entendeu? Porque essas coisas na internet não tem como tu machucar alguém, né? A única coisa que tu pode fazer é realmente tentar
afetar o jeito que ela tá se sentindo, sabe? Não tem como tu dar um socão em alguém pela tela, mas o que as pessoas fazem na internet é utilizar das mensagens para ofender, para agredir, para humilhar. Só que quando tu vê que é isso que foi que a pessoa fez, é o momento que tu tem que usar aquilo lá mais a teu favor. Tipo assim, se essa pessoa tá querendo me fazer perder a cabeça digitando, escrevendo essas coisas, eu não vou perder a cabeça. Claro que em conversações, tipo assim, em chats, de vez em quando eu converso de maneira mais assim, passional, entendeu? Eu já fiquei também discutindo, assim, mandando mensagem por cima da outra com uma pessoa batendo de boca. Mas agora eu tô falando assim de comentário, sabe? Quando assim, tu tá escrevendo uma publicação, participando de um fórum, uma comunidade, algo desse tipo assim, entendeu? Eu vou lá e faço as coisas sempre com calma, não tem por que responder um comentário na pressa. Mas agora, quando é uma conversa ou uma discussão assim no WhatsApp da vida, é claro que já rolou uma metralhadora de mensagem, porque é uma coisa completamente diferente, né? Mas é isso aí. Tô sentindo que tem muitas outras coisas que eu poderia ter falado, mas esse aqui é o tipo de assunto que eu acho que eu tinha que, tipo assim, começar ele, mas eu não ia concluir ele, sabe? Simplesmente porque com certeza tem outras coisas que eu vou me lembrar, outros assuntos que se encaixam, ou conversas derivadas disso aqui para eu trazer em programas futuros. Mas, né, esse é um legítimo programa sem contexto, que, honestamente, olha, eu achei que eu ia falar muito menos do filme do James e Peixes Gigantes, sabe? Mas, como sempre, eu já deveria saber que quando eu penso que eu vou falar sobre algo durante 10 ou 20 minutos, é porque eu vou falar durante meia hora, 40 minutos, quase uma hora, que foi o que eu falei, né? E daí depois, assim, eu entrei no assunto que era... Esse aqui tinha muito pano pra manga e por isso que eu tô sentindo que ainda poderia falar mais, mas eu acho que eu vou parar por aqui, entendeu? Quem me viu até a final, eu espero que tenha curtido e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.